Bom, nosso tema para o dia de hoje, nosso quarto encontro da formação de justiça fiscal para os jovens lideranças sindicais da ISP na América Latina. O tema é por que as multinacionais e os bilionários não pagam impostos e como essa evasão de impostos, como todo esse dinheiro que nossos países deixam de receber, prejudicam o financiamento dos serviços públicos, prejudicam o trabalho decente e prejudica a sociedade como um todo. Para falar sobre esse encontro, a gente tem aqui a Graziele Davi, que é especialista em saúde pública, especialista em economia internacional também, já trabalha com ISP faz bastante tempo. Eu imagino que alguns de vocês já possam ter visto ela falando em algum evento da ISP ou de alguma organização parceira. Como eu coloquei para vocês no e-mail de apresentação, ela me corrija se eu estiver errado, Grazi, mas doutorado em economia, trabalha no podcast do Tax Justice Network, que é a principal rede de pesquisa internacional de justiça fiscal no mundo, e trabalhou durante muito tempo como assessora do Global Alliance for Tax Justice, que é outra aliança muito importante de justiça fiscal a nível global, aliada da ISP, e hoje está trabalhando junto com a Oxfam nas Américas, que também é uma aliada da ISP no tema de bastante tempo já. O tema, acho que, também para contextualizar um pouco para a Grazi, esse é o nosso quarto encontro, e esse tema é um tema que é bastante presente em várias das discussões da ISP, então imagino que deva ter bastante gente que tem uma familiaridade já com o tema, outras pessoas que devem saber do que se trata, mas um pouco menos, então acho que vale... O pessoal tem essa base política que a gente discute muito na ISP, mas acho que vale comentar os mecanismos, como que é possível que essas multinacionais não paguem impostos, como mudar esse cenário hoje em dia. Recentemente tivemos notícias internacionais que em vários países teve bastante repercussão, como a questão do Pandora Papers, em que vários líderes internacionais, celebridades, presidentes, ministros, políticos de praticamente todos os países da América Latina foram descobertos que tinham contas em paraísos fiscais para não pagar impostos. Por outro lado, tivemos a proposta inédita que foi aprovada na semana passada de um imposto mínimo global para as multinacionais da OCDE, proposta vinda da OCDE, dos Estados Unidos, do grupo das maiores economias do mundo, para colocar um piso de tributação mínima para as multinacionais. Então, é um assunto que está bastante em voga no noticiário, é um assunto que é bastante discutido dentro da ISP e das filiadas há bastante tempo, e que a gente, como ISP, identifica como fundamental para conseguir construir uma sociedade mais justa, com serviços públicos melhores, mais trabalho decente e mais servidores públicos bem remunerados e bem equipados. Então, passo a palavra para a Grazi, que tem muita experiência desde vários pontos de vista sobre o assunto. E se vocês tiverem dúvidas, podem escrever no chat, comentários e dúvidas. Se quiserem interromper para fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário sobre a realidade nos seus países também, são super bem-vindos. E aí vamos conversando. E a ideia é que tem uma apresentação de 30 minutos, um pouco mais, se a Grazi quiser, o espaço é dela. Depois a gente faz uma rodada de perguntas e comentários, para também não ficar tão tarde para a gente, já que todos nós temos bastante trabalho. E agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês e que todos que estão conectados e todos que vão nos assistir posteriormente também. Grazi, a palavra é sua. Obrigada, e que boa oportunidade de poder conversar com vocês que são lideranças nesse tema trabalhista e com a ISP. Bem, eu acredito que um dos motivos para a gente estar falando sobre isso é porque a gente quer conseguir financiar os serviços públicos adequadamente, né? Prestar um serviço de qualidade para toda a população e com trabalhadores bem remunerados. E nesse processo também garantir uma série de direitos, seja direitos humanos, das pessoas, do meio ambiente. Mas sempre quando a gente fala sobre isso, aparece a questão de como a gente vai financiar isso, como você quer financiar os serviços públicos, como você quer remunerar bem um servidor público, como você quer garantir direito, como você quer proteger o meio ambiente, não tem dinheiro para isso.
é muito, né? Normalmente é sempre essa justificativa que a gente escuta. E aí, então, a gente tem que olhar para o tema de, e aí, como que financia isso, né? Como que o Estado pode ser financiado? E existe uma série de mecanismos para isso. Um dos principais é a tributação, mas tem também a política monetária, cooperação internacional, são diversos instrumentos de financiamento. Mas a tributação é um dos principais, e principalmente porque ela tem alguns elementos ou funções que são muito importantes. O primeiro é essa capacidade de financiamento e alocativa, de poder direcionar um recurso que foi coletado de todos para o que é prioritário para a sociedade. O outro é uma função redistributiva, isso é muito importante. A gente aqui na América Latina vive na região mais desigual do mundo. Então, a tributação, além de ter um papel de financiar o serviço público, financiar os direitos, também tem um papel essencial de promover redistribuição de renda e conseguir diminuir essa concentração de renda e poder dentro da sociedade, ou deveria ter essa função, né? E, por fim, ela tem uma função de estabilização macroeconômica, junto com outras políticas econômicas, para garantir um pouco de estabilidade para os países. O que acontece quando a gente olha para a tributação? Ela precisa que todos possam contribuir e de acordo com uma capacidade contributiva. Então, quem tem mais, contribui mais. O ideal é isso, que cada vez que a pessoa tem mais renda, ela possa contribuir mais. Mas, quando a gente olha para o cenário dos países e observa o sistema tributário como um todo, e os tributos, cada um deles individualmente, a gente vai descobrir que não é isso que acontece. Se a gente separa a sociedade entre grupos, dos mais pobres aos mais ricos, a gente vai ver que, proporcionalmente, na maioria na América Latina, em todos os nossos países, quem está contribuindo mais proporcionalmente para financiar o Estado são justamente os mais pobres e a classe média. Eu vou compartilhar a minha tela de uma calculadora fiscal que eu trabalhei com a Auxão Brasil para fazer. Eu vou mostrar para vocês verem como acontece esse mecanismo, né, de os mais pobres financiarem mais o Estado proporcionalmente à sua renda do que os mais ricos. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar. Vocês estão vendo? Está carregando, foi. Foi? Foi. Deixa eu ver se... Tá. É um site, chama o valor do seu imposto.org.br. E aí, o que a gente pode fazer aqui é calcular o que cada um está pagando de imposto e para que serve isso. Então, eu vou clicar aqui, calcule o valor do seu imposto. E aí, para a gente começar, ele fala assim, quanto você ganha por mês? Qual a sua renda? Vou colocar aqui um salário mínimo, para a gente ter uma ideia. Vou colocar R$1.000. Comenta quanto é isso em dólares, só para o pessoal ter uma ideia de quem não é no Brasil. Com um câmbio hoje de R$1.000 hoje, um câmbio de hoje seria $200, porque está em torno de 5, né? $1 hoje é R$5. Então, seria mais ou menos $200. Então, eu coloquei aqui R$1.000 como um valor do que eu ganho por mês. Vamos calcular o imposto. Aí, ele está calculando aqui. Com o valor do meu imposto, né, eu que ganho uma renda mínima, eu consigo financiar um estudante da educação fundamental ou uma pessoa a ser atendida no sistema de saúde pública ou ainda 65 metros quadrados de vias pavimentadas, por exemplo, ou 80 quilos de lixo coletados, ou 216 pontos de iluminação pública. Só eu sozinha consigo financiar um monte de coisas, né? Imagina toda a sociedade junta. Agora, mas qual é a sua faixa de renda e quanto você paga de imposto, né? Dentro da sociedade, eu que ganho um salário mínimo, aonde será que eu estou na distribuição de renda? E será que tem gente pagando mais que eu, será, de imposto? Aí, olha o que eu vou descobrir aqui. Eu sou esse ponto rosa. Eu estou ganhando um salário mínimo aí no começo da distribuição de renda, né? Observa que assustadora é a tributação no Brasil. Os mais pobres, se a gente pega ali quem ganha pouquinho, ó, talvez alguém que ganha um Bolsa Família, digamos assim. Bolsa Família é o programa assistencial no Brasil, seria
Agora, com a pandemia, a gente viu em muitos países uma ideia de uma renda básica mínima. O Bolsa Família é essa assistência social de uma garantia mínima de transferência de renda. Então, olha o que acontece. Proporcionalmente à renda, esse grupo, que é o primeiro de menor renda, é quem paga mais, porque tudo que ele ganha de renda é para consumir. Então, ele gasta toda a renda dele consumindo e, proporcionalmente, ele vai pagar muito imposto. Por quê? Porque o nosso sistema na América Latina, nosso sistema tributário é extremamente regressivo. Quem recebe menos paga muito mais, porque a gente tem mais tributos sobre o consumo. Existem 3 grandes grupos de tributos: os tributos sobre o consumo, os tributos sobre a renda e os tributos sobre a propriedade. Quanto mais um país tem tributos sobre renda e propriedade, mais progressivo ele é, mais ele tributa os mais ricos. E quanto mais tributos sobre o consumo um país tem, mais regressivo ele é, mais ele tributa os mais pobres. Todos os nossos países, esse exemplo é do Brasil, mas todos os nossos países têm mais tributos sobre o consumo, IVA, por exemplo. E aí, quem é mais pobre paga mais. Agora, olha esse cenário no Brasil, como é assustador. A partir desse grupo mais pobre de todos os demais ficam mais ou menos pagando a mesma coisa. E aí, quando a gente chega no grupo mais rico de todos, ali o 1% mais rico, olha como cai a tributação sobre eles. E isso aqui no Brasil acontece por um motivo muito específico. No imposto de renda, que é o tributo mais progressivo que existe, os mais ricos não pagam imposto, porque aqui no Brasil, lucros e dividendos não tem tributação de renda. Então, isso é um dos fatores que faz cair mais. Cada país tem um mecanismo para poder diminuir o quanto os mais ricos estão pagando. Então, o primeiro é essa regressividade. Como todos os nossos países têm sistema tributário regressivo, todos tributam mais os mais pobres do que os mais ricos. Esse é um primeiro mecanismo para rico pagar menos imposto. É um sistema tributário regressivo. O outro são essas particularidades dentro de cada tributo. Eu vou parar de compartilhar, que vocês já viram o drama, né? O outro são essas particularidades dentro de cada tributo. Então, no Brasil, no imposto de renda, os mais ricos não pagam porque não tributa dividendo. Em outros países, pode ser que nem tem muito imposto de renda, ou não tem muito imposto sobre propriedade, e aí eles também acabam não pagando. E o fato de simplesmente não existir esse imposto, ou de ser muito baixo, ou de ser regressivo, tem muito a ver também com a captura das nossas democracias, não? Porque para poder decidir como tem que ser um sistema tributário, isso tem que ser votado no Congresso. Se o sistema está todo capturado, se são justamente os mais ricos que estão ali no Congresso Nacional, é óbvio que não se vai aprovar um projeto de lei que faça com que eles tenham que contribuir mais. Então, esse seria um dos principais mecanismos, a regressividade do sistema. E aí, eu acho que vale a pena a gente também olhar algumas questões específicas. O que é esse, vamos olhar esse caso específico que eu estou contando, que é o dividendo. Quando a gente fala em renda, a gente tem renda que é do trabalho e renda do capital. A maioria de nós aqui, sendo trabalhadores, a gente tem uma renda do trabalho, a gente recebe um salário todo mês ou toda semana, dependendo do país, e a gente tem que pagar um tributo sobre essa nossa renda recebida. Os mais ricos, o que eles fazem? Eles abrem uma empresa, ou eles são donos de uma empresa, e aí a forma que eles vão receber não é um salário, é dividendo. Então, se ele tem uma forma diferente de receber o salário, esse tributo sobre essa renda diferente dele também deveria ser igual à que é a nossa, do trabalho, por exemplo. Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Eles têm esse mecanismo ou de receber através de dividendo da empresa, ou tem outros que a gente também pode falar sobre eles. E aí, como não tributa, eles acabam não tendo que contribuir. Ou países onde tributa dividendo, vamos pegar, não sei, Estados Unidos, que é um país super liberal, economicamente falando. Lá tributa dividendo, mas os mais ricos também não pagam muito imposto. E aí, qual é o mecanismo que eles usam? Eles usam um mecanismo de planejamento tributário, que é criar, por exemplo, uma fundação, colocar o dinheiro nessa fundação, e aí não ter que pagar, então, o tributo adequado sobre a renda e sobre o patrimônio e sobre a riqueza que existe nesse país. E é óbvio que também vai existir uma série de outras manobras, que são as manobras feitas dentro das corporações e dentro desse planejamento tributário de corporações. Então, a gente tem 2 planejamentos tributários.
que é o que a gente ouve falar muito em elisão e evasão fiscal. A elisão normalmente é chamado de um mecanismo que é legal. É aquilo que a lei permite fazer. Ainda que no final isso resulte no não pagamento de tributo, numa sonegação fiscal, que é um crime, se ainda não consta numa lei que isso é um crime em si, então eles chamam de elisão, porque pela lei não está cometendo nada de errado, não aparece na lei nada que proíba, então é só uma elisão, não é uma evasão. Mas, como a gente falou antes, existe todo um cenário de captura, e se não está na lei ainda, e deveria estar, é porque vai contra os interesses de quem hoje faz as leis. E aí, então, essa elisão também tem o nome de planejamento tributário, que é você ir buscando na lei essas brechas, essas possibilidades, e criando mecanismos para poder não ter que pagar imposto. E isso é muito feito usando empresa. Então, na pessoa física, nos indivíduos, isso é chamado de planejamento sucessório. Então, eu não quero ter que pagar imposto na minha transferência de propriedade ou de riqueza para as minhas próximas gerações. Então, eu faço um planejamento sucessório como indivíduo. E como empresa, eu faço um planejamento tributário da minha empresa. E nos dois, os mecanismos para isso, o mecanismo mais usado para fazer planejamento sucessório e planejamento tributário de empresas é o uso de paraíso fiscal. É o principal mecanismo usado. Como que funciona esse uso de paraíso fiscal? Ele passou a existir, os paraísos fiscais passaram a existir muito, ganharam muita força, principalmente a partir dos anos 80, que foi quando se abriu muito essas possibilidades. A economia foi ficando cada vez mais sem regulações, o fluxo de capital completamente desregulado no mundo, cada vez mais reduzido, o neoliberalismo ganhando muita força, e aí os paraísos fiscais passaram a ser um instrumento fantástico para esse mecanismo de movimentação financeira internacional. Então, como funciona? Eu sou uma pessoa e quero fazer um planejamento sucessório. Eu faço o quê? Eu entro em contato com vamos dizer, um grande escritório, ou de contabilidade, ou de direito financeiro, normalmente é um de contabilidade. E falo, quero abrir uma empresa, uma conta offshore, numa conta fora, num paraíso fiscal. E aí, essa empresa normalmente vai estar nesse paraíso fiscal, que é um lugar onde tem muito sigilo fiscal e onde não tem tributação. São as duas principais características do paraíso fiscal. E, com isso, ninguém vai saber que essa conta é minha, tem sigilo fiscal ali. Mas, para eu garantir ainda mais, eu posso criar alguns mecanismos para ficar mais garantido. E para eu poder planejar para o meu núcleo familiar. Em vez de abrir uma empresa só no meu nome, eu ser beneficiária e contar só com sigilo, eu abro um trust, que é como se fosse um fundo secreto que ninguém sabe quem é o dono. Então, o trust ele tem um administrador, mas ele não tem beneficiários finais, não aparece isso. É o principal mecanismo de maior sigilo fiscal internacional hoje. Mesmo nos vazamentos que tem, como o mais recente Pandora Papers, é muito difícil pegar trust. É um mecanismo que precisa muito acabar, porque ele tem um processo que é altamente sigiloso e dificulta muito, mesmo nessas filtrações de dados que acontecem. Mas, como é mais recente, o Trust ainda tem outras contas offshore que ainda tem os beneficiários finais. E é por isso que a gente consegue ficar sabendo, como no caso do Pandora Papers, do Panama Papers ou do LuxLeaks, quem eram beneficiários de contas. Mas cada vez mais, e a gente tem que ficar atento a isso, todos estão migrando para esse mecanismo de trust. Aí vai ficar cada vez mais difícil saber quem são os donos. E, como empresa, o mecanismo usado é sempre grandes corporações usarem subsidiárias em paraísos fiscais. Então, mesmo que, vamos supor, uma venda do Peru para China, vamos supor que o Peru está vendendo alguma coisa para a China. Mesmo que seja uma venda direta, normalmente isso vai passar por algum paraíso fiscal, seja Países Baixos, seja Luxemburgo, seja Hong Kong, sempre vai ter um intermediário. Muitas vezes eles vão dizer que é um ativo intangível. O que é ativo intangível? Por exemplo, marketing, propriedade intelectual. Eles sempre vão falar que nesses paraísos fiscais tem algum ativo intangível para poder fazer a empresa funcionar. E o recurso, então, a compra,
acaba acontecendo de forma triangulada. Em vez da venda ser do Peru para a China, vai ter Hong Kong como intermediário. Então, a venda acaba sendo Peru, Hong Kong, China. O que acontece nesse mecanismo? A venda do produto do Peru, vamos supor que, não sei, alguma pedra preciosa, alguma coisa assim, está sendo exportado para lá. Nesse processo, eles fazem um subfaturamento na exportação, isso é, eles colocam um preço de venda mais baixo do que o que de fato é. Então, Hong Kong vai estar comprando do Peru, a filial dessa empresa, vai estar comprando do Peru por um valor mais baixo. E aí, ela já vai pagar menos imposto, essa empresa vai pagar menos imposto no Peru para o produto porque ele é mais barato. Na hora que chegar em Hong Kong, também não vai pagar, porque Hong Kong é um paraíso fiscal. Só que na hora de vender de Hong Kong para a China, eles aumentam o valor do produto, mesmo produto. Mas eles vão falar que agregaram marketing, que agregaram propriedade intelectual, nananã, e aí o produto ficou mais caro. E aí o que vai acontecer? Eles vão ganhar muito, porque eles não pagaram imposto nos locais de venda, e nem no Peru, e nem em Hong Kong, e depois eles vão vender por um valor mais alto e ter um lucro maior. E o lucro vai ser feito justamente em Hong Kong, onde não paga imposto. Então, ele vai sair lucrando, só nesse caminho ele já ganhou 3 vezes nesse mecanismo usado. Então, esse é o principal mecanismo usado hoje pelas corporações, a triangulação, subfaturamento na exportação ou superfaturamento na importação, para poder pagar menos imposto. E quanto, né, isso, estou falando que as grandes empresas fazem isso, quanto será que está se perdendo nisso, né? Existe um estudo recente que foi elaborado pela Tax Justice Network, pela ISP, e a Aliança Global por Justiça Fiscal, e estima que pelo menos 427 bilhões de dólares são perdidos todos os anos para esses mecanismos de abuso fiscal, seja de corporações, seja de indivíduos. A maior parte é de corporações e uma outra parte de indivíduos dos super ricos. E por que é pelo menos? Porque esse estudo ele usou dados que foram entregues pelas maiores corporações para a OCDE, num relatório país a país dessas corporações. Agora, imaginem vocês se todos os países, todas as empresas tivessem que entregar esses dados para um organismo internacional de fato, não só dos países desse clube da OCDE, né, que são as economias, as maiores economias, e a gente tivesse a informação de todas as empresas, de quanto elas estão sonegando, né, e não só essas maiores, que deu para ser calculado. Seria muito mais do que 427 bilhões por ano. Imagina o que poderia ser feito com esse valor nos diversos países, a capacidade de financiamento de serviço público, de garantia de direitos. Nesse momento agora de pandemia, a capacidade de garantir sistemas públicos de saúde nos distintos países, de pagamento adequado de profissionais de saúde. Isso só para dar um exemplo, todos os outros também. Então, é um elemento extremamente importante e fundamental que é usado pelas grandes corporações. E aí eu pergunto para vocês, se o paraíso fiscal é esse grande instrumento para essa série de manobras, será que ele deveria continuar existindo? Será que existe alguma razão para ele continuar existindo? E em tempos passados, quando eles surgiram, a justificativa é que o comércio internacional era difícil, não era fácil você fazer uma série de diálogo entre os países, não tinha internet, era complicado, como você vai fazer uma nota fiscal? Então, o paraíso fiscal, naquela época, tinha uma justificativa. No mundo que a gente vive hoje, não tem justificativa. O comércio internacional não precisa mais dessa figura, desse instrumento. Hoje, o paraíso fiscal existe para o abuso fiscal, para esse mecanismo de sonegação e de crime fiscal, retirando recursos dos países que deveriam estar indo para financiar serviços públicos essenciais. E aí, né, diante desse cenário, que o paraíso fiscal nem deveria existir mais, todos os países estão saindo perdendo. Antes, quem perdia mais eram os nossos países, países da América Latina, países africanos, países do Sudeste Asiático. Mas, com os anos, as grandes corporações foram ficando cada vez mais centradas, a gente foi tendo menos grandes multinacionais e tendo cada vez gigantes, né, gigantes multinacionais, como a Amazon, Google, Facebook e todas essas.
E o que acabou acontecendo? Eles deixaram de pagar imposto também nos países ricos. E aí, quando os países ricos não puderam mais tributá-los, começou a se pensar, a gente precisa pensar num mecanismo para tributar essas empresas, não tem lógica, a gente está perdendo tanto dinheiro assim. E aí se pensou nessa proposta, também que colocar um imposto mínimo global corporativo para essas corporações. E esse é o debate que tá ainda acontecendo sobre como, então, fazer para tributar essas multinacionais e como fazer para evitar esses mecanismos, seja de corporações e também de indivíduos com uso de paraíso fiscal. E aí esse é um debate, assim, muito importante, porque ele está sendo feito dentro da OCDE, e como eu estava comentando, a OCDE é um clube de países mais ricos. E aí, para não ficar uma situação muito difícil, que, poxa, como o imposto mínimo global vai ser decidido sem todos os países estarem, eles fizeram uma coisa que chama inclusão, um convite de inclusão para outros países. Então, ampliou, chegou a 112 países, muitos dos nossos países da América Latina participam, mas tem direito de participar escutando, não tem direito de votar, o que não é muito democrático, né? E aí, nessa discussão, nesses debates, aonde que se chegou? Qual é o último texto que está agora? Está aqui. Esse imposto mínimo global será de 15%, o que é muito baixo. Muitos questionam isso, a ATAF, que é a administração tributária dos países africanos, fala que tinha que ser pelo menos 35%. O G24, que são economias de países em desenvolvimento, que tem muitos dos nossos países da América Latina participando, fala que tem que ser pelo menos 30%. O próprio Estados Unidos chegou a falar que deveria ser pelo menos 21%, e o texto anterior era de pelo menos 15%. Só que agora ficou 15%. E a gente sabe que isso vai virar um teto, na verdade, não vai ser um piso, né? E, além disso, quem vai poder cobrar esses 15%? Eles chegaram numa fórmula. A fórmula é de 70% a 80% para os países que são sede dessas multinacionais, que são grandes multinacionais, e basicamente são os países do norte global, os países mais ricos. Eles vão ficar com 70% a 80% do que se pode tributar. E os países onde tem venda podem ficar com entre 20% e 30%, o que também é considerado muito baixo, deveria ser melhor distribuída essas porcentagens. E não se deveria considerar só local de venda, mas também local onde estão trabalhadores e outros ativos, porque os nossos países são locais de trabalhadores. Se a gente pega hoje uma grande corporação e você liga no call center deles, quem vai atender vai ser, por exemplo, muitas vezes um indiano. É muito frequente o call center de grande corporação estar na Índia. Então, deveria ser considerado também a questão de trabalhadores. Então, existe hoje todo um debate sobre o imposto mínimo global. Ele é importante, ele é necessário muito, mas ele está com a melhor forma que ele poderia ter? Ainda não, ainda precisa melhorar. Bem, eu acho que eu falei de alguns mecanismos e eu acho que talvez a gente já pode abrir, né, para perguntar e comentar. Muito obrigado, Grazi. Muito bom, muito interessante, muito claro também a apresentação. Só queria compartilhar aqui rapidinho minha tela para mostrar complementar com algumas coisas. Primeiro que a Grazi mesmo colocou que paraísos fiscais são 100% sigilosos, 100% secretos e que por isso o empresário utiliza para que não descubram que ele está não pagando imposto no seu país, porque ele é secreto, e também é usado por outras atividades ilícitas e ainda mais perigosas na visão da sociedade, como tráfico de drogas, corrupção mais tradicional. Então, dentro desses paraísos fiscais, existem diversas pessoas com atividades econômicas muito suspeitas e que, se você vê uma lista de governantes e grandes criminosos na mesma lista de paraíso fiscal, você pode começar a entender que, de fato, você ter essa opção de deixar seu dinheiro em outro país escondido realmente é um privilégio que poucos têm, e esses poucos sempre à margem da lei, né? Eu só queria colocar isso que eu achei interessante, colocar, quando você pesquisa o que é um paraíso fiscal no Google, aqui eu coloquei em português mesmo, você normalmente tem essas imagens de uma ilha no Caribe,
imagens de turismo praticamente, imagens bonitas, fotos de praias e entre outras coisas. Só que, na verdade, um paraíso fiscal nada mais é do que um prédio que tem várias dessas caixas de correios, que é uma coisa já super antiquada hoje em dia, né? Porque ninguém usa mais. Então, isso é uma foto das Ilhas Caimã, que é um dos maiores paraísos fiscais do mundo, e cada uma dessas caixinhas pertence a uma grande empresa, talvez conhecida, talvez não, que usa essas caixinhas para ter o endereço, um comprovante de residência, e com esse comprovante de residência você consegue evadir impostos. Então, é muito menos interessante, muito menos bonito, muito menos interessante do que parece ser. São só várias caixas para que você possa gerar um comprovante de residência. E com esse comprovante de residência, entre aspas, de residência da sua empresa, no caso, você pode evadir e transferir dinheiro do país de origem sem ser pego pela Receita, pela administração tributária. Ilustrando também o caso que a Grazi comentou, das empresas que dentro da empresa fazem transferências para que não paguem impostos. Então, uma empresa que produz lucro no Brasil, ela vai fazer manobras contábeis ali na contabilidade para dizer que no Brasil ela não teve lucro nenhum e que seu lucro, na verdade, está colocado em algum outro país onde o imposto é muito baixo. Eu só queria dar um exemplo disso, que aqui no Brasil é um grande exportador de minério de ferro e tem uma das maiores empresas do mundo até em relação a minério de ferro, uma empresa privatizada, que foi privatizada nos anos 90. E evidentemente, como é de se esperar, o maior país comprador do minério de ferro brasileiro é a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, é o país que mais cresce no mundo, é um país gigantesco, então tem muita demanda por commodities. Só que, embora o minério de ferro do Brasil, em grande parte, saia dos portos brasileiros e vá direto de navio para os portos chineses, na contabilidade, o país que mais compra minério de ferro do Brasil é a Suíça. Então, você tem... A Suíça é um país que nem porto tem, a Suíça não tem mar, então não teria como o minério de ferro brasileiro chegar ali na Suíça como primeiro destino. A Suíça é um país minúsculo e, mesmo assim, é o maior comprador do minério de ferro brasileiro, embora nada do minério de ferro brasileiro vá parar de fato na Suíça. É apenas que a contabilidade contabiliza que não foi a China que comprou, mas sim um chinês, uma empresa chinesa, mas que a empresa chinesa tem residência bancária na Suíça. Então, é como se a Suíça tivesse comprado. A Suíça é um paraíso fiscal, então o lucro dessa transação entre Brasil e China acaba ficando na Suíça. E esse é um exemplo mínimo, é só um exemplo entre vários outros exemplos possíveis a serem dados aqui na América Latina de casos muito parecidos. E por último, eu queria só mostrar essa matéria do El País sobre os Pandora Papers, que saíram há 2 semanas atrás, que acabaram através já que os paraísos fiscais são 100% secretos e 100% obscuros, só através de vazamentos de informações é possível ter informação de quem detém contas em paraísos fiscais. Sem vazamentos de dados dessas empresas que criam empresas em paraísos fiscais, seria impossível ter essa informação. E o maior vazamento da história que se tem notícia foi publicado 2 semanas atrás, que é o Pandora Papers. E o Pandora Papers tem, entre várias outras personalidades, muitas figuras políticas de altíssima relevância na América Latina. Um outro caso semelhante foi do Panama Papers, alguns anos atrás, inclusive, por exemplo, o próprio presidente da Argentina, na época, o Maurício Macri, tinha contas descobertas no Panama Papers. Foi já um caso muito impactante por causa de vários nomes de alto nível da política dos países da América Latina que estavam envolvidos. E agora, com os Pandora Papers, uma nova rodada, e novamente a América Latina é a região com mais mandatários e mais políticos envolvidos do mundo, proporcionalmente à quantidade de países. E essa matéria
do El País resume por país qual que é a figura política mais relevante que foi pega nesse vazamento do Pandora Papers. Então, a gente tem desde o presidente do Chile e homem mais rico do Chile, que é o Sebastián Piñera, o novo presidente do Equador, que é um banqueiro também, milionário, que é o Guillermo Lasso, e os dois estão sofrendo muita pressão política hoje em dia nos seus países por causa disso. Temos no Paraguai o Horácio Cartes, que é ex-presidente, é uma figura política muito importante. O César Gaviria, da Colômbia, que também é ex-presidente. No Peru, o Pedro Paulo Kuczynski, que foi o presidente deposto por impeachment na última legislatura. No Brasil, o ministro de Economia do Brasil tem conta em paraíso fiscal. Veja só que contradição bizarra. Então, aqui nessa matéria, tem outras matérias também que colocam isso, mas essa matéria tem um pouco literalmente, os rostos dos envolvidos, né, nesse escândalo de pessoas de alto nível político que têm contas em paraísos fiscais. Então, grandes políticos, ex-presidentes, ministros, deputados, governadores, senadores, que, ao invés de pagar imposto justo para financiar serviços no seu próprio país, em que eles são funcionários públicos, eles conseguem não pagar impostos, seja por casos de corrupção que eles fizeram e não quiseram pagar impostos, sejam porque eles sempre foram ricos e não querem pagar impostos, seja porque exatamente criaram paraísos fiscais para conseguir tipos de trocas e benefícios por parte de agentes econômicos que corromperam eles. Então, é bastante grave e é bastante importante também que a gente esteja atento aos desdobramentos, aos impactos e que, de fato, eles paguem por isso, porque não só tem muito uma discussão se é legal ou ilegal colocar dinheiro em paraíso fiscal, muitas vezes não é ilegal. É diferente de ser legal, mas não é ilegal, porque fica num vácuo jurídico, legislativo, se é legal ou não. Mas, no mínimo, mesmo se não for ilegal, é claramente imoral e antiético você ter um cargo de poder tão grande, você ter tanto dinheiro em relação aos seus países, que são países pobres, e ainda assim, você, mesmo tendo um cargo público, às vezes o cargo público mais alto dos seus países, você não tem nenhum tipo de consequência e as pessoas podem simplesmente continuar em seus cargos e continuar com as contas abertas em paraísos fiscais. E isso, com certeza, é um absurdo, não pode acontecer. Em muitos países de fora da América Latina tiveram deposições de presidentes, tiveram deposições de ministros, tiveram mandatos cassados em relação a isso, mas na América Latina ainda não. E na América Latina hoje, pelo que me parece, tanto o presidente do Equador como o presidente do Chile são os dois que estão envolvidos no Pandora Papers, são os dois mais pressionados hoje por causa do escândalo. Então, eu queria comentar isso também. Vou compartilhar o link com vocês, se vocês quiserem ver. E queria saber se vocês têm comentários, dúvidas, se puderem também comentar, se vocês ouviram falar sobre o Pandora Papers, se teve alguma repercussão no país de vocês, se vocês já escutaram falar, se tem saído nos jornais, se tem políticos envolvidos, qual que é a situação em relação a isso, se teve algum tipo de, enfim, algum tipo de repercussão e como está o debate público em relação ao Pandora Papers, por exemplo. Se alguém quiser comentar, acho que ia ser interessante para ver um pouco da impressão de vocês em relação a isso. Alguém quer fazer algum comentário? Cláudia, Nanu, Juan, Andrés. Buenas tardes, compañeros, compañeras. No, lo mínimo acá, en lo que fue en los medios, yo soy de Argentina, los medios hegemónicos están
todavía cooptados por lo que fue la derecha anteriormente en nuestro país, que fue el gobierno de Mauricio Macri. Ahí estaba viendo Durán Barba, que fue el que creó todo, el sociólogo que creó que el macrismo pueda ganar, Juntos por el Cambio. Solamente un canal, lo que sería televisión, ¿no? Después igualmente los medios digitales tampoco lo fomentaron mucho, hay un blindaje mediático bastante fuerte, aún hoy teniendo un gobierno que es opositor al gobierno donde mayoritariamente están los Pandora Papers. Así que fue eso. Nosotros tenemos igualmente por Congreso que se había votado en la pandemia lo del impuesto a las grandes fortunas, y hay todo nivel de amparos, hubo muy poca recaudación. De alguna manera siempre logran, no hicieron tanto problema que se votaron en el Congreso porque lograron judicialmente que no se pague. Así que, o sea, si yo me voy directamente a lo que es la gente y el pueblo todos los días, no hubo información, salvo los que estamos un poco más en política y en estas cosas. Está blindado. Eso. Acho que aqui no Brasil foi muito parecido, Nanu, porque a imprensa, que nem em toda a região, é controlada por pouquíssimos donos de todas as principais mídias tradicionais, e os próprios donos dessas mídias, como o Grupo Globo, por exemplo, eles usam contas em paraísos fiscais para não pagar impostos. E no próprio Panama Papers, os donos desses jornais saíram como denunciados. Então, evidentemente que o jornal não vai fazer uma denúncia em que o próprio dono esteja envolvido. Então, aqui no Brasil, se falou dentro do possível, porque tivemos membros do governo importantes envolvidos, mas muito timidamente, e muito do porquê é porque a própria mídia, a mídia tradicional milionária, bilionária, usa os paraísos fiscais para não pagar impostos. Então, não convém para eles comentarem ou exporem esse problema, né? Então, é bem parecido. Alguém mais que quer comentar como foi ou que não foi também a discussão sobre o Pandora Papers no país de vocês, ou alguma outra questão? Buenas tardes, qué pena. Y que no encuentro dónde levantar la mano. Bueno, a todas y a todos desde Cartagena, en Colombia. En Colombia ocurrió una cuestión muy paradójica y digamos que lo que debió ser un escándalo inicialmente terminó no siendo, porque en los Panama Papers apareció el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, es decir, quien es el director que debe cobrar los impuestos en Colombia aparece en los Panama Papers. Pero ha sido de tal calado las reformas tributarias que han hecho en estos últimos años que esa conducta que debió ser una conducta ilegal ya está legalizada completamente aquí en Colombia. Hoy tenemos una cuestión que se llama normalización y la han venido repitiendo en las últimas legislaturas. En 20 años, poco más o menos, hemos tenido básicamente, digamos, la misma línea de pensamiento político en el poder, y ellos ya venían, digamos, sí han sido muy hábiles en ese aspecto y ya sabían que venía con pasos a animar grandes. Tanto que nosotros hemos ingresado a la OCDE como esos invitados de tercera. Aparecemos en la OCDE de número. Obviamente la OCDE era, digamos, la retribución por estar en la OCDE y es tener ese tipo de información de manera privilegiada. Por eso hoy ellos tuvieron la oportunidad de hace más de 15 años venir haciendo reformas tributarias, y hoy tiene incluso, es mucho mejor traer ahora esas cuentas que tenían allá en el exterior, traerlas a Colombia que tenerlas incluso en un paraíso fiscal, porque ahora les sale mucho más barato tenerlas acá. Entonces, ese es más o menos el panorama. Obviamente aparecieron algunos expresidentes, aparecieron algunos otros políticos de alto nivel, pero digamos, esta casi que amnistía tributaria que les brindaron hoy les permite hablar de ese problema sin ninguna dificultad. Aquí no va a pasar nada con el tema de los Panama Papers, desafortunadamente. É uma broma, Juan. Mas também, de certa forma, também aconteceu algo muito similar aqui no Brasil, que, como eu tinha comentado, o ministro de Economia foi descoberto no Pandora Papers e o presidente do Banco Central do Brasil também.
e a gente tá discutindo uma reforma tributária no Brasil. Tinha uma proposta na reforma tributária de tributar o dinheiro em paraíso fiscal brasileiro, e o ministro da Economia, que é o responsável pela reforma tributária, que tem paraísos fiscais, ele se certificou de falar que não, que na reforma tributária dele não vai mudar nada em relação a paraísos fiscais e não vai ficar mais difícil ter paraísos fiscais. Então, ele basicamente, que nem no caso colombiano, quem tem o poder da lei para regular os paraísos fiscais usam paraísos fiscais e, por isso, eles mesmos criam leis para facilitar ainda mais ou normalizar o uso de paraísos fiscais de uma forma que não seja ilegal. Então, também, muitas vezes, quando você comenta sobre ser legal ou ilegal, tem que saber quais são os interesses e quem que fez ser legal ou ilegal, né? Porque, nesse caso, existe um conflito de interesses evidente, né? É evidente, o conflito de interesses é evidente, e isso deveria ser proibido na política. E quem mais quer fazer algum comentário sobre ou Pandora Papers ou algum outro tema de debate de justiça fiscal nos seus países? Ninguém mais quer comentar? Última oportunidade aqui para fazer um comentário sobre. Hola Gabriel, compas, ¿cómo están? Disculpen, es que Hola. estoy con una malísima señal. La verdad que acá en el caso de Ecuador, el principal involucrado fue el presidente de la República. En ese sentido, la prensa, que también está a favor del partido de gobierno, no sacó nada más, fueron las redes sociales y los medios digitales los que expusieron esa situación ante la población, pero se ha analizado y muchas de los asambleístas no quieren irse en contra del gobierno, entonces ahorita nos encontramos como país atados de manos porque la asamblea no quiere actuar, inclusive la bancada que no es del gobierno está solicitando convocar a los familiares del presidente de la República por esta situación de testaferrismo y estamos ahí analizando y viendo cuál es la situación porque realmente aquí nadie se ha querido pronunciar en cuanto a ese tema. Nosotros como ISP Ecuador estamos analizando hacer un pronunciamiento sobre esta situación, estamos revisando analizando todas las situaciones para hacer un pronunciamiento como ISP. Entonces, esa es la situación en sí acá en Ecuador. No sé si me habrán escuchado. No, muy bien, Ginger. Muchas gracias y fuerza también que la situación en Ecuador está bastante delicada y puede contar con mi apoyo también para poder difundir esta carta y ese posicionamiento de la ISP en Ecuador. Si necesitas, me escribe mañana para apoyar en esa difusión. Gabriel, entonces cualquier cosa te estaré escribiendo. Sí, por favor. E esse tema do Equador me chama muita atenção, porque eu acho que é o único país da nossa região que tem uma lei específica, desde 2017, que proíbe que servidores e autoridades públicas tenham conta em paraíso fiscal. Então, é ainda mais chocante, né? Porque é um país que tem a lei, que foi descoberto e agora o Congresso Nacional não quer agir pelos riscos, inclusive a ameaça de fechamento do próprio Congresso. Então, realmente, muito, muito preocupante o cenário do Equador e até, assim, nos põe para pensar, né? O país que tem a lei está nessa situação. Exato, Grazi. A gente participou das discussões, né, na época do governo anterior, do anterior ao Lenin Moreno, né, um grande traidor, mas a gente participou das discussões e foi aprovado de maneira inédita que uma lei nacional de que os servidores públicos seriam proibidos de ter contas em paraísos fiscais. E 3, 4 anos depois, sai esse caso com ninguém mais, ninguém menos que o presidente do país. E daí, como você falou, você vê que às vezes também ter só a lei não basta muitas vezes, porque
tem lei que pega e tem lei que não pega. Tem lei para pobre, normalmente é muito bem aplicada na maioria dos casos, mas lei para regular os bilionários, a elite da sociedade, é muito difícil pegar, né? Uma coisa é você aprovar, outra coisa é quem vai punir e quem vai fiscalizar, né? Então, desejo força e quero estar atento também nessa questão do Equador, que, para além de ser um país muito importante, né, nessa questão dos paraísos fiscais, exatamente por essa lei e exatamente por sair com o presidente agora no Pandora Papers, tem agora uma situação de ameaça de fechamento de Congresso, de toque de recolher, e mais um governo de direita, que estado de sítio, né? Mais um governo de direita neoliberal e autoritária também, que o Pandora Papers se somou nesse cenário, e então é uma situação muito delicada e uma situação que tem muito a ver com toda essa discussão de hoje. Então, força, e para que precisar, a gente quer acompanhar também de perto essa situação, que eu acho que é o país que teve o maior terremoto político dentro dos Pandora Papers. O Chile também teve um impacto por causa do presidente, que assim como o Equador, o presidente do Chile também está envolvido, mas o presidente chileno já vai sair, graças a Deus, finalmente, no próximo mês, vai ter eleições no Chile. Então, essa discussão de que fazer com o presidente no Chile é um pouco menos importante, porque ele já vai sair no próximo mês. Bom, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, pode levantar a mão no chat ou tomar a palavra. E, se não tiver, passo a palavra para a Grazi fazer alguns comentários finais, algumas reflexões finais. A gente pretende depois também fazer um pequeno, não só pelo vídeo, mas fazer um pequeno resumo da sua fala, alguns pontos, num boletim para circular para o pessoal dos comitês de jovens na ISP. E daí, palavras finais para você, reflexões finais para a gente encerrar. E se alguém tiver algum comentário sobre o tema ou alguma dúvida, pode levantar a mão, ou escrever no chat, ou levantar a mão, ou pode interromper também. Então, acho que só agradecer a oportunidade de troca e dizer também, no tema específico do Equador ou outro país da região, como o Tax Justice Network e Oxfam na América Latina, a gente também está à disposição para apoiar no que for possível. E também fico à disposição para a gente seguir conversando. E desejo muito que a parceria entre Oxfam na América Latina e ISP também ganhe mais força. A gente está, inclusive, pode fazer spoiler e falar, a gente está fazendo um vídeo sobre esse imposto mínimo global, espero que vocês gostem. E desejo que a gente possa seguir por esse tema de justiça fiscal com outras iniciativas também. Muitíssimo obrigado, Grazi. Já são, não sei, uns 5, 6 anos de parceria já trabalhando nesse tema. E agradecer muito sua presença, então. Já está tarde, discutir justiça fiscal o dia inteiro, né? Desde as 8 da manhã até as 8 da noite. E principalmente também o pessoal que trabalha o dia inteiro, que milita o dia inteiro e ainda consegue achar um tempo de conseguir assistir até tarde também, densos debates muito interessantes sobre justiça fiscal, sobre o futuro da economia, o futuro do planeta, de certa forma, também, e também ao pessoal que vai assistir ao longo da semana para a conclusão do curso e, consequentemente, também do certificado de horas e tudo mais para os que conseguiram participar. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a participação, agradeço muito às tradutoras. Grazi, muito obrigado. Bom descanso para todos, bom resto de semana e espero continuemos nos vendo por aqui e em breve ao vivo também. Muito obrigado, pessoal. Seja, obrigado, Gabriel. Muitas graças. Obrigado, Grazi. Obrigada, graças. Tchau. Gracias, Gabriel. Chao, Nanu. Gracias. Cuídense. Sí. Chao. Gaby.